Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a leitura do livro de Atos, capítulo de número 5. Diz assim, o título: Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-a para sepultar junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e disse-lhes: Ide, apresentando-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essa informação, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os
ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis neste nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, enfureceram-se e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, os dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Porém este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Bem, queridos, aqui no capítulo 5 nós vemos primeiramente os problemas que começaram a surgir na igreja. Ananias e Safira, com sua oferta que não era verdadeira, e por isso veio um julgamento de Deus sobre as suas vidas, assim como também nós vimos os milagres que começaram a despontar no meio da igreja. E um dos milagres mais marcantes é que os enfermos eram levados até Pedro, e ao projetar-se a sombra de Pedro, pessoas eram curadas. Os milagres eram extraordinários, sinais e prodígios aconteciam nesse momento. Isso causou inveja àqueles que eram os sacerdotes, que eram os religiosos da época, a ponto deles levarem esses homens presos, levarem esses homens para a prisão. Mas não adiantou. A Bíblia relata que esses homens foram livres, ainda com as cadeias trancadas, ainda com guardas guardando essas cadeias. Esses homens conseguiram sair, porque o anjo do Senhor os tirou daquele lugar, e eles continuaram a pregar o Evangelho. E logo ao final desse capítulo, nós temos o parecer de Gamaliel, diante dos demais, do sinédrio, que queriam matar os discípulos. Mas Gamaliel fala algo muito importante e que prevalece até os dias de hoje. Ele disse algo assim, ele disse: se essa obra é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Então, queridos, essa obra com certeza era de Deus. O Evangelho continua sendo pregado nos 4 cantos da terra. E esse é o resumo que eu quero trazer a vocês nesse dia. E que Deus abençoe você
rica e abundantemente.